Salve, salve! Pod-Action Brasil chegando em mais um episódio. Eu sou Diego Ávila e aqui comigo na apresentação Vini Vargas. Vini, vamos continuar o nosso papo sobre saúde, né? Saúde, hoje mais do que nunca, saúde. Dali. E aí, moçada, maravilha, vamos lá. Mais uma semana na área. Semana passada aí falamos sobre sedentarismo. Vamos dar sequência, entrar um pouco mais no tema saúde, não como a questão de presença de doenças, mas enfim, a gente vai falar sobre esse tema de uma forma mais ampla. Mais uma vez aqui contamos com uma psicóloga e um professor de educação física, um profissional da educação física. Mas enfim, já apresento eles. Antes eu tenho que fazer aqueles recadinhos, senão o Dieguinho me demite. Se você que nos acompanha aí, não esqueça de nos seguir lá, ou de dar o like, de compartilhar. YouTube, Pod Action Brasil. Arroba Pod-Action Brasil, exato. Arroba Pod Action Brasil, Instagram. E é isso aí, Spotify. É isso? E é isso aí, exatamente. Olha só, Vini, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. A gente falou antes. No contexto brasileiro, a Constituição de 1988 considera a saúde um direito de todos e dever do Estado. Nosso papo hoje é para entender realmente o que é saúde. Então, como eu falei antes, nossos convidados de hoje, a psicóloga clínica 20 anos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, PhD, ciências médicas, endocrinologia, Fabiana Costa. E aí, Fabi, tudo bem? Tudo, amada, tudo certo. Já esteve conosco aqui aliás, no YouTube da Action Run, na época da pandemia, que a gente trocou uma ideia, e hoje volta aqui para falar no Pod Action. Bem-vinda. Muito bem, obrigada, uma honra para mim. E o professor de Educação Física e Ciências do Desporto pela PUC, mestre em Ciências Cardiovasculares pela UFF Niterói, isso aí. Estudante de doutorado, completou estágio sanduíche em Ciências do Esporte na universidade. E agora tu vai ter que me ajudar aí, Gabriel. Universidade de Loughborough. Bem-vindo, já esteve conosco aqui também no Pod Action. Bem-vindo de volta aí a casa. Que alegria recebê-lo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Bom, e a gente tem que começar pela pergunta mais óbvia, né? Sobre o que é saúde. Vamos falar sobre o que é saúde. Quem começa aí, Fábio? Vamos começar pela área da psicologia? Posso falar um pouquinho. Bom, fiquei pensando, né, quando vocês me propuseram o tema, o questionamento, e claro, né, psicólogo viaja um pouco, né, assim, talvez o Gabriel vai para algo mais objetivo, assim, né, mas a gente pensaria, né, em saúde como um ideal de equilíbrio, assim, onde eu teria, né, ali eu sempre falo da pizza, né, onde eu teria um equilíbrio das áreas da minha vida, um equilíbrio no meu modo de funcionar, né, assim, tendo eu acho que é importante falar de saúde não como algo só ideal, mas dando conta das coisas que são importantes na minha vida, né, quando eu vou falar de saúde mental. Claro que ela não fica nunca dissociada da saúde física, embora a gente possa falar em caixinhas separadas para didaticamente ficar mais fácil, né? Eu brinco sempre que os pensamentos não são nuvens que passam sobre a nossa cabeça, né? Muito antes, pelo contrário, estão sendo processadas aí no nosso cérebro e interagindo com todo o nosso corpo, assim. Então, mas eu diria assim, né, uma provocação inicial, então é um equilíbrio aí das nossas dinâmicas de vida aí. E aí, Gabi, na área da fisiologia aí. Concordo plenamente, assim, né? Até se eu não vejo assim como áreas, né? Eu acho que saúde talvez um dos temas mais transversais, né? Que todas as áreas devem se preocupar com a saúde, né? Como a gente fala. Então, inclusive, se a gente for pensar, poxa, de construção civil, né? Hoje pensar na construção de um prédio sem pensar na relação daquilo com a saúde daquela comunidade que ali habita, né? Não
não é viável, né? Porque no final das contas vai se tornar uma construção aí não sustentável, né? Para o meio ambiente. O meio ambiente faz parte da saúde da gente, né? Então, eu acho muito legal, a Fabiana já trouxe, né, a palavra equilíbrio, né? E é muito legal, muito bonito, né, o conceito que o Diego comentou antes, que é o conceito da Organização Mundial da Saúde, que foi a grande mudança de paradigma do século passado, da gente sair tentar sair do prisma da doença, né? E digo tentar sair porque ainda a saúde ainda é muito medicalizada, né? Essencialmente no nosso país. Mas esse conceito, né, do bem-estar amplo, biopsicossocial, né, que já traz tudo nessas 3 palavras. Só que tem uma palavra que que a OMS, né, aquele 1% ali que falhou, que eu acho que quer dizer o completo estado de bem-estar, né? E esse completo cai naquilo que a Fabiana comentou antes, né? É um utópico, né? O que é o completo? O completo para cada um é um, né? Então não existe o completo estado ótimo, bem psicológico, biológico, social. Cara, vamos procurar um equilíbrio entre esses eixos, entre esses pilares, né? O termo assim que se usa muito hoje em dia, né? Os 5 pilares da saúde, né? Social, mental, a saúde física, aí tem a nutrição, tem um elemento importante ali, né? Que está muitas vezes associado ao terceiro, que é da espiritualidade, né, que se divide pelos nossos hábitos e tudo mais. Mas esses 5 pilares hoje são muito bem definidos, né, nas áreas, e buscar o equilíbrio entre eles, que são as áreas da nossa vida, né? Então, esse social é o que a gente se relaciona no dia a dia. Então, o que é isso? É o trabalho, é a vida familiar, os amigos, o lazer. Tudo isso faz parte desse grande conceito aí de saúde. E buscar esse equilíbrio é fundamental, né? Não tem como a gente olhar só para o físico e pensar, se é plenitude, então o cara que tem hipertensão, ele não pode estar saudável, né? Então, muitas vezes o cara que tem uma doença que está em tratamento, ele talvez tenha estilo de vida muito mais saudável do que outras pessoas que talvez não tenham nenhuma doença ali diagnosticada, né? Então, é um equilíbrio, né? Que em alguns momentos a pessoa está super saudável, focada, está fazendo atividade física, comendo bem, mas está sobrecarregando no trabalho, com estresse familiar, ou enfim. Então, acho que realmente buscar esse equilíbrio, né, nessa relação. E que talvez o objetivo, né, de vocês ao me trazer tenha sido falar do aspecto biológico, mas acho que o principal aspecto quando a gente fala de saúde é justamente a área da Fabiana, né? É o comportamento e a pessoa com as suas próprias decisões, né? Quando ela toma suas próprias decisões, é empoderada para tomar suas próprias decisões de uma forma mais saudável. Então, interessante já começar a trazer, começar a trazer essa ideia de que, senão parece que é algo bem longe, né? E a gente vai estar sempre buscando e nunca vai estar alcançando, né? Se fosse nessa ideia que vocês comentaram agora, de salientar assim, a importância disso, que não, é um equilíbrio naquilo que a gente pode buscar, senão fica aquela coisa, eu preciso ter saúde, exatamente. Parece que nunca vai ter, né? Eu fico pensando até que esse equilíbrio ele é diferente de perfeição, assim, né, Vini? No sentido que quando a gente vai ver práticas assim que ficam muito atreladas a excessos de regras, a gente vai falar inclusive de patologias mentais, assim, né? Sei lá, se a gente vai pegar, por exemplo, uma pessoa que tem anorexia, tem práticas ali muito corretas ali, né, entre aspas, porque pode ter ali, sei lá, uma contagem de carboidrato, pode ter algumas questões que se aproximam da perfeição, mas tem uma rigidez, né, que tira a pessoa desse equilíbrio, assim, né, assim como se a gente vai falar do exercício, né, existe um volume aí que pode estar num equilíbrio para a pessoa e também pode, em alguns momentos, chegar aí a um transtorno, a um exagero, né? Então, é diferente, equilíbrio é diferente de perfeição, acho que isso é importante, né, de trazer, assim.
Ô, Gabriel, olha só, tu comentou ali dessa questão de buscar a saúde, né? A saúde não é algo estável, né? Que a gente vai lá, alcança e deu. A saúde é uma constante, né? É, é um processo a vida toda, né? Fisiologicamente, como é que tu pode falar sobre essa questão de manter a saúde? Então, fisiologicamente, quando a gente sempre que a gente pensa assim, né, e é comum as pessoas perguntar como tá? Não, minha saúde física tá super boa, minha saúde emocional tá... Cara, a saúde é uma só. Né? A saúde é uma só, porque ela é esse estado, esse equilíbrio, a busca do equilíbrio nesse estado biopsicossocial, né? Então, fisiológico. O que é fisiológico? Pô, sinais vitais. Aquilo quando vai para emergência, porque tu machucou o pé, vão lá, vão medir seus sinais vitais, saturação, pressão arterial, frequência cardíaca, respiração. Beleza, tá tudo funcionando ok? A gente tem lá na literatura que uma pessoa em repouso. Tá, aquilo lá tá ok, beleza. A gente tem na literatura como é que é o comportamento de uma pessoa em exercício, em tal condição de estresse, né? O exercício como uma condição de estresse. Então, o diagnóstico do que sai do fisiológico, né? Porque o conceito está num estado fisiológico, é o que a gente chama de o estado da nossa fisiologia normal. Então, uma pessoa vai lá e está fazendo um teste de esforço, correndo lá, o corredor. A pressão arterial no esforço, ela tem que aumentar. Está tudo funcionando bem, ela vai aumentar, porque o exercício aumenta a resistência dos nossos vasos lá nas nossas pernas, e aí com esse aumento da resistência para esse sangue fluir lá, aumenta a pressão que o coração tem que fazer que o sangue chegue lá. Beleza, então durante o exercício a pressão vai aumentar. Só que assim que a gente acaba, ela começa a descer. E isso tem um comportamento para isso que já é descrito que é fisiológico, que é normal, que é aceitável. Mas, em algumas situações, as pessoas apresentam picos hipertensivos na resposta ao exercício. Isso seria já uma resposta que a gente fala não normal, né? Que tem algum mecanismo aí de limitação. Não está fisiológico, tá? Agora, isso serve, quem gosta de fisiologia é fisiologista. Isso aí não diz nada sobre a saúde daquela pessoa até então. Ela pode, por várias razões, ter aquela alteração fisiológica numa condição X ou Y. O meu metabolismo está acelerado, está reduzido. A saúde é muito maior do que isso. Né? Então, por isso que eu gosto de sair dessa amarra assim, do conceito, né? O que é a saúde biológica, o que é fisiológica. Mas se a gente compartimenta nos pilares, existe um pilar lá que é físico ou biológico, né? Que é isso, as nossas funções orgânicas estarem em harmonia, novamente essa palavra, né? Em harmonia para manter a nossa demanda usual do dia a dia. Isso seria o braço biológico, fisiológico aí da saúde, né? Sim. Não, e até esse aspecto da questão da interferência não, na verdade, da influência do exercício físico, por exemplo, no bem-estar, no emocional da pessoa, né? Por isso que, como tu comentou, não dá para dividir, agora tá bem fisicamente, agora tá... Mas o quanto é importante também essa questão, e aí até por isso a gente tá fazendo questão de trazer sempre a questão do psicólogo, de um educador físico, porque a gente sabe que isso se mistura total, assim, né? Não é que a pessoa tá falando de saúde e vai falar... Não, uma coisa interfere na outra, né? E aí, claro, como é que... o quanto é difícil também entender que às vezes é o emocional que vai fazer, que interfere no exercício, que daqui a pouco a pessoa tá ali numa depressão, não consegue fazer nada, não consegue se mexer, e o quanto às vezes o exercício é que vai interferir no emocional, né? Às vezes o cara não tá muito motivado, mas vai pela disciplina, né? Não, eu vou porque eu tenho que fazer. E quando termina diz, ainda bem que eu fui, já muda o seu humor, né? Eu brigo que eu sou um outro Vini quando eu volto do treino, aquela coisa assim, a cabeça funciona melhor, as ideias funcionam melhor, tudo começa a funcionar muito melhor, né? Como é que a gente pode fazer essa análise assim do quanto isso interfere, né? De como que a gente pode fazer essa ligação?
Cara, assim, eu acho que a gente não precisa nem se preocupar assim, com o quanto interfere, mas eu acho que o que é justamente interessante do que você comentou é a gente deixar bem claro para a galera que isso realmente é simbiótico, tá? E aí, dando exemplos práticos, assim, né, vai fazer bem pro pessoal aí, pros atletas, pros ouvintes entenderem. É tão combinada essa interação que tanto quando a pessoa que já treina, é ativa, o Vini tá lá, tá treinando, tá super bem lá, tá fazendo a rodagem dele, rodagemzinha suave do Vini lá de 20K, 15K aí, no plano lá, e aí de repente ele vê que, pô, minha frequência cardíaca tá alterada. Não tô bem, tá pesado, tô com a perna arrastada, tá recém nos 6 km, ele tá sentindo aquilo ali, mas, pô, a temperatura tá agradável, tá tudo ok, o que é? Pô, ele teve um problemão em casa, de repente o filho estava doente, não sei o quê, e aí isso estressou ele mentalmente, emocionalmente e afetou a resposta naquele treino. E também tem o outro lado. A pessoa que muitas vezes vai começar o exercício, vamos pegar, vocês falaram já em outro episódio, né, pelo comentário sobre o sedentarismo, né? Então, uma pessoa que é sedentária, síndrome metabólica ou obesa, está com a pressão elevada e, cara, ela está mudando o estilo de vida, alimentação, mas o exercício está sendo algo ali chave no programa dela. Qual o principal papel do exercício para essa pessoa? Não é o exercício o protagonista do emagrecimento. É a alimentação. Mas não existe alimentação sem comportamento. E a alimentação saudável sem um comportamento, né, que vem antes da alimentação. E aí o exercício tem um papel importante. Porque essa pessoa não vai emagrecer significativamente, atingir os objetivos dela, que muitas vezes são ousados, em poucas semanas. Mas os primeiros benefícios que ela vai ter do exercício são humorais. Estado de humor dela, bem-estar, autoconfiança. Ela saber, pô, o cara botou para eu fazer lá 20 minutos de bicicleta, eu completei. Caraca, 2 semanas já fiz isso 10 vezes. Isso daí retroalimenta um processo na criação desse hábito, desse estilo de vida, criando um laço muito forte para aquilo ali, né, para o indivíduo continuar. Então, antes dela ficar forte, antes dela ficar mais resistente, antes de tudo, o bem-estar, a percepção, a autopercepção daquela pessoa com a condição dela é o que melhora primeiro, o humor. Então, mostra isso, né? Então, tanto por um lado quanto pelo outro, há uma conexão sempre entre a nossa saúde mental e física. Muito bom. Até fiquei meio sem palavras, porque a dissertação foi longe disso daí, foi bem legal, assim, gostei. Muito bom. A pergunta do Vini foi interessante, assim. E aí, sabe que eu estava lendo um artigo sobre, acho que comentou antes, assim, essa questão da saúde, ela não é considerada, a saúde não é algo que 100%, a pessoa estar 100% de saúde não é algo que efetivamente seja possível durante toda a vida, né? É utópico se pensar sobre isso, né? Não quer dizer que a constância, que foi o que a gente falou antes, pela busca de uma boa qualidade de vida, pelo bem-estar, não tenha que acontecer. Tem que acontecer, né? E são todos os dias que a gente precisa fazer essa disciplina. Mas é bem isso que tu falou. Uma coisa leva a outra e é sempre uma constante. É um círculo eterno que a gente precisa fazer para poder se manter isso, né? E muito bom. Agora, eu queria ver uma coisa com a Fábio. Olha só, Fábio, como é que a gente faz para virar essa chave na nossa cabeça e entender que a gente precisa ter um cuidado da saúde, que isso é algo prioritário, é fundamental. A gente trouxe um pouco sobre isso no episódio passado, sobre a questão do sedentarismo, e como o Vini falou, trazendo um pouco mais do lado da doença, as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas agora essa virada de chave para que entenda que ter saúde, ter uma boa qualidade de vida é fundamental e é essencial. Que se a gente pudesse buscar um sinônimo para a saúde, principalmente saúde mental, mas também saúde física, né? Como o Gabriel está falando, a gente não dissocia, talvez seja flexibilidade, né? Então, quando a gente está falando em busca de mudança de comportamento, também a gente não pode esperar que eu decidi hoje ter saúde, eu decidi hoje fazer exercício e que isso vai ser constante na minha vida, né? Isso não existe, né? Então,
pensar em mudar, a primeira coisa é eu tomar uma decisão. Né? Assim, é eu querer, não, eu decido que eu quero buscar hábitos de maior saúde na minha vida, assim, né? Fazer passos de formiguinha. Né? Eu vou ir e vir milhares de vezes, assim. Então, vai ter aquele dia que eu vou levantar e vou tomar o meu café da manhã super bem, vou almoçar, vou jantar, vou conseguir controlar o meu estresse, vou fazer o meu exercício. Vai ter aquele outro dia que vai sair tudo errado, né? Que eu vou comer o que eu consegui e que eu vou brigar com as minhas filhas, e que, entende? E é assim, né? Então a gente tem que olhar para a gente, para a nossa experiência com flexibilidade. Então eu tenho o objetivo, né? Então o meu objetivo é cuidar da minha saúde, mas eu não tenho esse botão, né, que eu vou apertar e vai me dizer, não, agora eu tenho saúde, ou agora eu busco saúde e não volto mais atrás. Então, quando a gente vai falar de mudança de comportamento, isso está intrinsecamente ligado com o que a gente chama de motivação, assim, né? Que também não é constante. Né? Então, o processo de mudança, né? Ele é o tempo todo essa ida e vinda, assim, né? Os dias que funcionam melhor, momentos que funcionam melhor e outros nem tanto. Então, eu tenho que ter flexibilidade. Quando eu sou muito rígida com o meu processo, a tendência é eu chutar o balde e não buscar mais, né? Assim, então, já que eu não consegui, né? Sei lá, já que eu não cumpri a tabela do Vini hoje, então nunca mais eu vou fazer exercício. Né? Então, essa rigidez nos afasta do objetivo de buscar saúde. Assim. Hein, Gabriel, acho que aí, na verdade, entra um grande trunfo assim do exercício físico, que a gente sabe que o resultado do exercício físico só vai acontecer se a gente é constante, se a gente faz, refaz, no momento que a gente para de fazer, a gente para de evoluir fisicamente falando, né? Então a gente precisa de constância. Então, para conseguir esse resultado, muitas e muitas e muitas vezes a gente vai na disciplina, vai porque tem que fazer, vai para cumprir aquilo ali para justamente conseguir o benefício físico, né? E muitas vezes isso nos ensina muito a nível psicológico ou em várias áreas da nossa vida, né? A gente leva a disciplina que a gente precisa necessariamente para alcançar o objetivo físico para várias áreas da nossa vida, até porque, justamente como a Fábio falou, nós temos altos e baixos. Às vezes a gente está num dia que a gente está ali a fuzel, né, super disposto, e no outro dia a gente, não tá afim, né? Porque é normal, todo mundo tem seus altos e baixos. Mas no exercício físico, não interessa, né? Se tu tá no alto, tu tá baixo, tu tem que fazer. E aí, então, no fim das contas, tu acaba com essa disciplina para conseguir o resultado levar para outras áreas, né? Então, acho que no fim das contas, o exercício físico tem esse trunfo, assim, né? Para interferir em outras áreas, né? Tem um ponto, eu acho que assim, dessa... Praticamente fazer exatamente, viu? Comentou que é o seguinte, né? Se a pessoa ser muito dura com ela ali, né? Talvez um dos maiores inimigos que a gente tem aí, que, em vários aspectos, aí, é a criação dos modelos, né? Na verdade, as pessoas se espelham, eu quero treinar, mas eu quero treinar que nem fulano. Eu quero ter o que fulano tem, né? Eu quero fazer a dieta da fulana, porque, na verdade, eu quero ter o corpo da fulana, do ciclano, né? Enfim, e isso prejudica muito, né? Porque não é porque fulano fez e deu certo que vai dar certo contigo. Talvez tu precise de menos para dar certo. Né? E aí, em vez de procurar o porquê que fulano faz aquilo que faz, né? Não só o que ele está conquistando, né? Pô, para virar corredor não preciso correr que nem o Vini. Para virar corredor, mas virar corredor eu tenho minhas outras prioridades. O Vini tem outras, né? O Diego tem outras. E cada um vai ter as suas, né? Então, às vezes, essa régua que as pessoas colocam, ela tem muito tem esse viés social assim que é muito difícil, eu acho, da gente lidar e quebrar, né? Muitas vezes, ainda mais hoje. Está tudo no celular, né? Todos os modelos estão ali. A gente vê muito isso no esporte de endurance, né? A pessoa, eu não sei, vocês vão poder, o Vini vai poder dizer muito melhor, né? Qual é o percentual de pessoas que entra querendo iniciar na corrida, mas querendo só fazer isso.
Agora, qual é a percentual de pessoas que entra querendo iniciar na corrida, querendo, na verdade, fazer uma maratona daqui a pouco? Então, isso aqui, pô, cara, por que tu quer a maratona? O problema não é tu querer a maratona. O problema é por que tu quer fazer uma maratona. É uma realização pessoal? É porque tu curte o estilo de vida de quem faz é diferente? Mas será que cabe para ti? Correr para uma maratona, né, não é poder correr 2 vezes na semana ali para manter sua atividade recreativa, o mínimo para a saúde, preparará. Exige uma outra dedicação que talvez aquelas pessoas que fazem não tenham a vida que tu tem, né? Não tem as outras obrigações que tu tem. E isso serve tanto para entre as pessoas, quanto para a própria pessoa em diferentes fases da sua vida. Né? Não é, pô, fui um grande atleta, acho que isso é um marco muito importante isso daí, né, nas famílias, mas essencialmente as mulheres atletas, quando engravidam, né, que além da gravidez, depois tem o puerpério, que na verdade, por mais que ela se mantenha, e isso muitas vezes ela, não se nota, mas por mais que a mulher se mantenha atlética e ativa durante a gestação, no puerpério isso vai cair. Porque ela não é que ela não queira, é que ela não vai conseguir, porque ela vai virar amamentando o tempo inteiro. Então, o objetivo ali é outro. Ela não pode exigir que ela tenha aquela quantidade de exercício de antes, né? Então, isso tudo muda, é transitório, né? É diferente entre as pessoas, é diferente entre na mesma pessoa em diferentes fases da sua vida, né? Os porquês. Ô, Fábio, e aí, trazendo um pouco disso que o Gabriel trouxe agora, questões de vida, do tempo de cada um, mas também sociais e culturais impactam numa qualidade de vida, né? Acho que isso passa muito pelo processo de autoconhecimento da pessoa, entender onde ela está, como ela está, né, para que ela possa achar a melhor forma de viver um bem-estar, né, naquele momento. Tá no silencioso. Meu? Oi? Foi. Perfeito. Então, o Gabriel falou muito bem, assim, né, dessa capacidade que a gente precisa ter, assim, de aceitar as fases da nossa vida, assim, né, e entendendo que cada fase, cada momento exige de nós um comportamento diferente, uma reorganização, né, de novo, falando de flexibilidade, assim. Então, se eu tô, né, eu diria ali, né, Gabriel, o puerpério, a gente discute isso, né, que é muito mais do que aquele período ali que se tem, porque né, eu mesma vivo um momento que eu não durmo praticamente, né, então, basicamente, tem uma área, um comportamento que eu não controlo, por mais que eu queira dormir, não me permitem dormir 8 horas por noite, né, assim, então é um sono que é interrompido, que afeta o meu humor, que afeta a minha produtividade, enfim. E eu lembro até quando o meu pós-doutorado eu fiz na época que a Lívia nasceu, né? Que é a minha filha de 6 anos. E eu brincava que o cérebro tinha virado gelatina, assim, porque não tinha capacidade de raciocínio, assim, né? E não quer dizer que eu tivesse perdido a minha capacidade cognitiva amplamente falando, mas eu não conseguia desenvolver do mesmo modo a minha leitura, né, a minha capacidade de escrita, enfim. Então, isso é importante, que a gente possa conhecer quem a gente é, né, como o Diego traz, assim, o autoconhecimento ele é base para tudo, assim, né, conhecer o meu modo de funcionar, conhecer o meu temperamento, saber quais são as minhas fragilidades, entender onde que eu preciso buscar ajuda, né? Assim, quem é que pode estar junto comigo para eu dar conta dos meus objetivos, enfim. Então, na medida que eu acomodo essas mudanças, né? Eu tenho mais condição de manter saúde e de buscar as práticas de saúde que fazem sentido para mim, assim, né? Acho que foi muito feliz ali, né, Gabriel, quando tu traz essa questão social, assim, que eu vejo muito isso no consultório, né? Essa interferência daquilo que a gente vê na rede social, o fulano faz, e isso não é pouco, né? Assim, atualmente na nossa saúde mental, é muito, né? Então, por mais que a gente tenha crítica muitas vezes de entender que a vida do fulano não é só aquela fotografia, não é só aquela viagem, mas a gente fica inundado ali de parcialidades, né? E a gente tem que lembrar que a nossa vida não é parcial, né? A gente tem o todo. E então eu vou ter um momento que eu vou funcionar melhor, que eu vou estar com o meu bem-estar
mais atendido, mas eu vou ter o outro momento que não, assim, né? Então buscar o tempo todo essa consciência, essa crítica, né? Assim, a informação que eu recebo, ao modo como eu me percebo e os objetivos que eu vou estabelecendo para mim, né? Assim, que eu tenha uma medida, né, dessa régua mais flexível possível, assim. Então não é perder o meu objetivo, eu não vou perder o meu objetivo, ele é importante que eu tenha ali, né? Mas que eu entenda como que é possível na minha realidade hoje dar conta dele. Né? Então se eu tô, sei lá, com o pé quebrado, por exemplo, né, ninguém vai dizer para mim sai correndo. Mas tem outras coisas que afetam o meu bem-estar que não são visíveis, e aí só eu vou saber. Ou as pessoas que estão muito próximas a mim, assim, né? E é importante que a gente reconheça. E nisso aí, inclusive, quando a gente olha, né, olha um outro modelo, é interessante que às vezes está almejando aquele resultado que a outra pessoa tem, né, mas não está pensando se aquela pessoa tem esse equilíbrio que a gente está falando. Né? Não necessariamente aquela pessoa que melhor cumpre os tempos de prova, melhor cumpre a planilha, ou que faz aquela dieta rigorosa, está realmente com um equilíbrio legal na saúde que a gente está falando. Né? Então, a gente está fazendo uma concha de retalhos, né? Está pensando, pô, eu quero a dieta que aquela pessoa faz, que ela traz o resultado. Tá, mas quer ter o estilo de vida que aquela pessoa tem? Será? Será que aquilo ali, da forma como é feito, é o ideal? E mais do que isso, eu diria assim, muitas vezes a gente vê os resultados entendendo, dentro daquele padrão, entendendo que aquilo é saúde, né? Se a gente vai falar de imagem corporal, assim, abre um leque gigante para isso, né? Quantas pessoas têm uma imagem perfeita, né? Atendem socialmente aquilo que a gente preconiza, assim, como bonito, como saudável, e quando a gente vai olhar para essa pessoa, tem práticas doentes ali, assim, né? Então, e a gente compra muitas vezes esse resultado, né? Sem saber desse percurso, né? Como que ele é feito. Né? Exatamente. Tu vê que a gente comentou no episódio passado a questão da comparação, né, Diegão? A gente falou no episódio que o pessoal também trouxe essa questão do quanto o peso da comparação entra nessa falta, né, de equilíbrio que a gente vinha comentando aqui. Ocasionalmente a Érica trouxe um pouco esse ponto, né, de se comparar, né, como isso pode ser um veneno para a gente acabar, principalmente quando a gente traz a questão das redes sociais, e eu reforcei que eu não sou contra elas, é a forma como a gente utiliza que talvez seja o problema, né? Quando a gente começa a se comparar com outras pessoas e tentar alcançar aquele objetivo que aquela pessoa alcançou, né? Isso é um grande perigo, né? A questão tá, o que tu precisa para ti, o que tu quer para ti, né? E aí sim a gente começa a trabalhar dentro de si um pouco isso, assim. Queria dizer um outro ponto que a gente trouxe esse ano, e a gente focou um pouco mais em prática de exercício físico, tá? Mas para a terceira idade, assim. O que a gente pode falar um pouco sobre essa questão sobre saúde para o pessoal de 60 a mais, né? Que por vezes, eu acho que assim, a gente está numa fase em que talvez a próxima geração tenha um pouco mais já venha um pouco mais de cuidado sobre isso, tá? Porque antigamente a gente não tinha muito essa questão de se falar sobre saúde ou até mesmo de cuidar sobre saúde, né? E a gente tinha pouquíssimas opções até do que fazer como exercício físico, né? A academia ainda é a mais popular de todas, a gente sabe sobre isso, né? Mas, assim, o que a gente pode falar um pouco sobre essa geração e os cuidados de saúde com elas? Fábio. Bom, quando a gente está falando de uma pessoa de 60 a mais, é isso que tu quer que eu foque, né, Diego? Isso, a gente vai falar de uma pessoa que viveu já boa parte da sua vida, né, que tem uma bagagem, e aí, de novo, é muito individualizado, né? Como que a gente poderia sugerir, né? O que essa pessoa pode fazer? Se ela é alguém que tem essa prática do autoconhecimento já estabelecida, sabe o que gosta, sabe o que gera prazer, o que colabora para a sua saúde, né? Ou qual é o exercício que ela gosta mais, é só seguir adiante, assim, né? Eu acho que não acaba não tendo tanto essa diferença, o que
né? Falando entre aspas do ideal, seria o que a gente espera, que a pessoa chegue já com essa consciência, né? Caso não, aí vai depender, eu acho, das capacidades que essa pessoa vai apresentar naquele momento, assim, né? Se ela, tanto físicas quanto psicológicas, assim, se ela tem mais condição de repensar coisas da sua vida, né? Se ela tá talvez mais enrijecida do ponto de vista cognitivo, né? E aí, não sei se eu teria uma dica geral, assim, muito para atender isso, assim, né? Mas dar conta, né, de repensar, talvez, qual é o objetivo, né? Se eu vivi até agora de uma forma que valeu a pena, que fez sentido para mim, eu vou continuar, ou se eu tenho insatisfações, que coisas eu posso fazer para dar conta de correr atrás, assim, né? Afinal de contas, se a gente vai falar numa longevidade, a pessoa vai ter ali pelo menos 20, 30 anos ainda pela frente. Gabriel, tem alguma consideração para trazer? Cara, tem, sim, gosto muito desse tema, assim, né? Hoje, talvez a maior parte dos atletas que eu cuido são atletas masters e sêniors, né? Acima de 50 e também acima de 70 e poucos anos, assim. E uma coisa que eu gosto de trazer muito tem um estudo que se chama Happiness Study, que é um estudo que foi desenvolvido com um grupo muito grande na Universidade de Harvard, tá? Já faz uns 20 anos que eles vem trabalhando com isso, para entender o que torna as pessoas mais felizes, né? E a relação de que as pessoas mais felizes vivem mais. E uma das principais conclusões, assim, isso aí é uma grande área de desenvolvimento, né? É que o ser humano é um ser social, né? Então, as pessoas que vivem mais, e aí se tem tantos dados de estudos de ciência fisiológica, ciência com aspectos mais quantitativos da biologia do idoso, quanto pesquisas de campo, que o pessoal vai lá e emerge nas comunidades de septagenários, já está muito claro que a pessoa que é ativa socialmente, ela vive mais, ela tem uma razão ali para ela viver. E socializar não é, não, eu tenho que botar os idosos para estarem em grupo. Não, não é isso. Se o idoso tem um neto, ele está socializando, ele tem para alguém para servir, para atuar junto, né, ser coadjuvante de algum projeto. Então, isso é uma coisa muito importante hoje. E aí que vem a relação do equilíbrio, né? Porque para ele ser capaz de fazer isso, ele precisa estar bem fisicamente e mentalmente. Então, vai ter gente com 75 anos que vai estar trabalhando botando a mão na massa, né? E vai ter gente que não vai ser capaz também. Então, preservar a independência física é algo fundamental, né? E aí, se fala hoje tanto assim dos aspectos aí a gente toca bastante no aspecto biológico, né, da sarcopenia, né, que para quem não sabe é a perda, né, gradual da massa muscular, né, da nossa capacidade de regenerar a massa muscular e multiplicar ela. Então, o idoso vai ficando sarcopênico, ele perde essa massa muscular e as unidades, o sistema nervoso que inerva aquela massa muscular ali. Então, manter isso, preservar isso é fundamental. E a gente fala que ganhar músculos após os 50 anos ali é a poupança que ele vai fazer 70 a mais. Então, ter aptidão cardiorrespiratória, ter mais resistência, pessoas que têm um VO2 máximo, daí, né, a variável que mais fala aí nessa área, capacidade cardiopulmonar, né, que esse VO2 máximo representa, que tem um VO2 máximo maior, vive mais. Mas para estimular esse VO2 máximo, você precisa ter aquela força para ter independência. Só que o motivo da pessoa fazer isso é que é super individual, né? E aí depende de quanto ela socializa, das razões que ela tem para estar feliz e querendo, né? Que a Fabiana colocou, né? Pô, ela tem mais aí vida pela frente. O que ela quer fazer desse tempo? Então, estar apto para quê? Para fazer isso. Então, a coisa mais importante é ela ter aquela motivação, aquele propósito, né? A palavra ficou tão na moda hoje, mas ter aquele propósito ali dela continuar socializando, né? Que isso vai resgatar, ela querer ter saúde física, mental e tudo mais para seguir em frente, né? Maravilha. Gente, a gente está encerrando aí o nosso episódio. Agradecer a participação de vocês. Obrigado por trazerem isso,
trazendo tantas ideias, tanto conteúdo aí para criar uma reflexão sobre saúde, né? Eu acho que a gente, como a gente falou no início, às vezes a gente fala um pouco mais de doença, né? Mas não era a ideia era trazer um pouco sobre saúde e entender que o saúde é o todo, né? Não é uma parte ou outra. A gente pegou diferentes ramos de atuação de vocês, mas exatamente para poder se complementar e a conclusão é a mesma, né? Cuidar da saúde é muito mais do que corpo e mente, é o geral, é o todo. Então, muito obrigado. E se vocês tiverem uma mensagem para quem está nos escutando, criar uma consciência, um hábito sobre cuidar de saúde, a gente agradece. Começar Até pela. ia dizer, a gente Vai sabe lá. que, por exemplo, saúde não é aquela, não é um ser, a questão do ser, agora eu sou saudável, já estou resolvido, já sou saudável. Não. Pode até dizer que está vivendo um momento saudável, que está, né, buscando hábitos. Então, não é que nem uma vacina, tomou uma vacina, agora tem saúde, agora, né? É. Então está resolvido. Então daqui a pouco, então nesse recado aí que o Diegão comentou, já dá umas dicas aí de hábitos que possa estar colocando em prática, algo que pode ser sensível aí para o dia a dia e que já vai estar tornando e está ajudando numa manutenção, como a Fábio falou antes, da saúde. Eu acho que o Gabriel trouxe um ponto que é bastante importante, assim, que é a nossa característica de seres sociais, assim, né? E quanto mais eu estabeleço essa troca, né? Quanto mais eu posso aprender com o outro, repensar as minhas próprias crenças e convicções, né? Assim, talvez isso seja uma porta de entrada para quem está pensando sobre, né? Quem está pensando em querer saúde já deu um passo, né? Assim, já deu um passo ao encontro dela, né? Então, que a gente possa estar aberto, eu acredito, assim, a entender que a gente não sabe tudo, né? E que por mais saudável que eu possa ser ou que eu possa me considerar, sempre tem algo que eu posso melhorar ou fazer diferente ou fazer de um jeito que faz mais sentido, assim, né? Eu acho que pensar na saúde é olhar para a gente mesmo, né? Que é tão difícil hoje, né? A gente está tão preocupado com o salário do mês, com o cuidado que a gente tem que ter, às vezes, na casa, com o filho, com tudo, e esquece de olhar para a nossa própria máquina, para o nosso próprio funcionamento, assim, né? E às vezes é difícil fazer esse olhar, às vezes a gente olha e se assusta, às vezes traz sensações de incapacidade, de meu Deus, por onde que eu começo, né? Mas precisa partir de algum ponto. Então, eu digo, né, se alguém está nos escutando pensando eu quero ter mais saúde, essa pessoa já deu, né, subiu o primeiro degrau já. Então, que ela possa se munir de ferramentas, de pessoas, né, de ambientes que levem ela a desenvolver melhor esse objetivo. E nesse caminho, assim, eu acho que mensagem é justamente essa, né? Ter escolhas que façam se sentir, para sentir bem, né? Não é buscar a saúde, é buscar a saúde e não reduzir o risco de adoecer, minimizar a chance de desse evento, não ter não sei o que, não, cara, estar melhor, né? Fazer uma construção para a mesma construção que as pessoas buscam nas suas carreiras, de ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais saudável faz parte desse processo, né? Para fazer tudo que você gosta de forma longeva, você ter saúde. Então é para isso, é para se sentir melhor, né? E não só o life span, mas hoje fala do health span, longevidade com saúde. Maravilha. A gente vai deixar o contato então, dos nossos convidados na descrição desse episódio. E se você quiser saber mais sobre eles, é só lá entrar em contato. Fechou? É isso, né, Vinão? Cara, coisa boa. Sempre bom estar com vocês. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. Espero que a gente receba aí vocês mais vezes. Voltem sempre à casa de vocês. E lembrando, né, quem nos acompanha, vá deixando aí seu comentário, traz sugestão, comenta um pouquinho como é que tem sido essa busca aí pela saúde, pela manutenção, como é que tem feito, nos ajuda aí a discernir mais sobre isso e compartilha esse material aí com seus amigos.
E semana que vem voltamos com mais conteúdo sobre esse tema, é isso, Diegão? Mais um episódio. Semana que vem, então, a gente continua o nosso papo sobre saúde. Valeu, até a próxima. Valeu.